Eis que as queimadas, não somente na Amazônia, mas também no interior de São Paulo, têm atingido basicamente os maiores índices históricos desde que se tem registros no Brasil. E o discurso no governo passado, no governo do Bolsonaro, era de que o governo Bolsonaro nada fazia para poder combater as questões das queimadas e que o governo deliberadamente destruía o meio ambiente. Enfim, tinha esse discurso completamente desconexo da realidade em relação a críticas ao ex-presidente Bolsonaro. O que está acontecendo no governo Lula é muito pior do que o que aconteceu no governo Bolsonaro, porque, como eu disse, as altas históricas foram batidas. E a verdade é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula não conseguem resolver esse problema, porque esse é um problema sobre propriedade privada e a tragédia dos comuns. Então vamos falar sobre como resolver o problema de queimadas em florestas por uma perspectiva libertária. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de ideias austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para falar sobre a questão das queimadas e o que está acontecendo, um pouco do panorama. Basicamente, se você não está acompanhando as notícias, está tendo queimadas em várias regiões do Brasil, não só na Amazônia. A Amazônia sempre fica em destaque, né? Porque a galera fala, meu Deus, a Amazônia, pulmão do mundo. Só contextualizar, tá? A Amazônia ela não é considerada o pulmão do mundo, no sentido que ela produz gás, ela suga gás carbônico e solta oxigênio, porque basicamente ela é autossustentável, vamos dizer assim, que ela produz de oxigênio, ela consome para ela mesma. O que é o pulmão do mundo, vamos dizer assim, onde mais se produz oxigênio, são plânctons que ficam no mar. Então ali é mais urgente, tá? Não estou dizendo que não tem que preservar a Amazônia, tá? Estou dizendo que isso não é verdade, essa informação não é correta, tá? E sempre divulgam isso quando falam da Amazônia. Na verdade o que a galera quer preservar é as coisas que tem ali, os bichos diamante, bicho, essas coisas que tem lá. É isso que eles querem preservar. Então assim, há um tempo atrás teve o casamento do Macron e do Lula, opa, quer dizer, aquela coisa ridícula que aconteceu, né? Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, que foi basicamente como se fosse um book pra casamento. Eu acho que a Janja deve até ter sentido ciúmes ali da situação, porque foi ridículo. Eles tirando foto de mão dada, correndo pela floresta, todo imbecil. Aí o Lacron, né, o Emmanuel Lacron, que é o presidente da França, chama ele de Lacron porque ele é um lacrador do caralho. Ele fica reclamando, falando, ai, que tem que preservar a floresta. Enquanto na cidade lá da capital dele, né, na capital do país dele lá, os nadadores estavam nadando com merda do lado. Tem uma cena na Olimpíada que foi muito engraçada, que era tipo, basicamente, a nadadora lá, nadando lá, fazendo a natação dela, aí tipo, barrando, caindo no esgoto no Rio Sena. Vários nadadores abandonaram provas, enfim, nadadores no Rio, as provas foram no Rio Sena, então nadadores da Bélgica, por exemplo, abandonaram as provas, que a galera tava nadando no meio da merda, no meio de coisas, e a galera não nadava, né? Então, gente passou mal, a gente ficou internada, tipo, 4 ou 5 dias no hospital, e aí não fizeram. Então esse cara quer dar lição de moral sobre como cuidar do meio ambiente. Ele não tem moral pra porra nenhuma. O Rio Sena é um rio de merda, basicamente. Eu não tô usando figura de linguagem aqui, eu tô falando no sentido literal, tá? Tipo, é um rio Tietê com grife. É porque como é francês, liberté, igualité, fraternité, tem grife, né? Enfim, é basicamente isso. Então assim, tá pegando fogo, tá com problema, a Amazônia não tá sendo preservada, a galera, tipo, ecossocialista simplesmente usa, ai, tem que preservar a floresta, que não sei o que. Eu tenho uma solução muito simples, muito radical e que vai causar ecossocialista surtar. E se você é um ecossocialista e está nesse vídeo, a partir desse momento eu tenho certeza que você vai sair dele. Eu vou falar uma palavra que você tem ojeriza, que é privatização. Ah, você tá defendendo privatizar a Amazônia inteira, seu capo maluco. Sim, tô defendendo privatizar a Amazônia inteira. Não só a Amazônia inteira, como cada espaço, cada grão de areia e gota de água que tem nesse planeta deveria ser privatizado. E sim, eu também defendo a privatização dos oceanos. Mas oceanos vamos falar outro dia. Vamos falar agora na questão da Amazônia. O que está acontecendo? Bom, primeiro, existe um conceito em economia que é chamado de tragédia dos comuns, que é basicamente o que é de todo mundo, ninguém cuida direito ou ninguém cuida de maneira geral. Vamos pegar, por exemplo, lá o Rio Sena. Digamos que o Rio Sena fosse uma hidrovia privatizada. Você tem, sei lá, a empresa Liberté, um exemplo lá. Empresa francesa lá, alguma coisa. Sei lá, pensa no nome de uma empresa francesa aí qualquer. Eu não falo francês, só sei falar liberté, igualité, fraternité, que é a porra do lema da Revolução Francesa. Então, basicamente, você tem aquele rio sendo cuidado pelo Estado. Qual foi o resultado do cuidado do Estado com o rio
cena. Pra pegar um exemplo aí, conectando com o Macron. O rio virou um rio de merda. O rio Tietê, no Brasil, pra pegar um exemplo brasileiro, também virou um rio de merda. O rio Pinheiros também virou um rio de merda. Vocês percebem o padrão? Imagina que, tipo assim, vamos colocar você que tá assistindo esse vídeo na posição, digamos que você não concorde com isso, mas vamos colocar você na posição de um dono de um rio. Você teria qual interesse sendo dono desse rio? Em ter uma exploração comercial dele. Seja por barcos passando por ali, seja pra fazer um tour turístico, porque, sei lá, o rio é bonito e tudo mais, a galera quer passar, ou, por exemplo, ter algumas espécies de peixe legais pra galera pescar, uma pesca esportiva, por exemplo, um pesca e solte, né? Que a galera só pega, tira uma foto e solta, ou então até você cobrar por quilo do peixe pra galera levar pra casa pra poder comer, ou faz um camping ao redor do rio ali, cria tipo uma espécie de como é que eu posso dizer? Um resort, né? De certa forma, um resort ecológico. Então você cria um empreendedorismo ao redor do rio, digamos que você faça isso. Digamos que todo o cerne do seu negócio seja o rio estar limpo, porque digamos que você quer que as pessoas consumam um churrasco de peixe e para ter churrasco de peixe a pessoa tem que capturar o peixe no rio, e se o rio estiver poluído, o peixe está poluído, portanto ninguém vai querer ir. Você percebe que você tem todos os incentivos do mundo para manter aquele rio limpo? Porque se você não manter aquele rio limpo, o seu negócio quebra. As pessoas não vão se hospedar no seu resort, porque pra que eu vou me hospedar lá? Pra que eu pegar aquela água do rio e me ferrar, pra eu nadar naquele rio e eu ficar todo ferrado, você fazer uma espécie de piscinas naturais, coisas do tipo. Então, quem tem a propriedade de algo, ele tem um incentivo para poder cuidar bem daquilo. Da mesma forma, você pode fazer um parque ecológico numa floresta. Ah, mas você tá defendendo que ela seja privatizada? Sim, é a mesma lógica. Só está se aplicando para uma coisa diferente. Tô pegando o rio como exemplo, pegando agora a floresta. A não ser que você seja, sei lá, um piromaníaco degenerado, e aí eu tô falando tipo, de alguém com problemas mentais, que obviamente essa pessoa não deveria ter propriedade privada, né? Enfim, especialmente uma floresta, sei lá, o cara tem prazer em queimar a árvore. Esse cara não deveria ter propriedade da floresta, ponto, deveria vender pra outra pessoa, obviamente. Mas digamos que seja uma pessoa normal, sã das ideias, que não seja um degenerado maluco. Você vai comprar uma floresta, beleza, você vai começar a pensar, tá, eu paguei, sei lá, X milhões por essa floresta. Agora eu preciso pensar numa forma e você vai botar a cabeça na funcionar e falar, pô, eu preciso explorar isso aqui comercialmente. De repente, vender uma parte dela pra madeireira. Ah, você tá defendendo então demolir uma parte da floresta pra madeireira? Sim, você pode fazer uma cultura. Porque a galera pensa assim, madeireira, o cara vai vir com a serra elétrica, sai cortando tudo lá da serra, cortar até quem ficar no caminho lá. Estilo o Texas Chainsaw Massacre lá. Não, não é isso. Geralmente madeireiras, até porque elas têm um interesse que a floresta continue funcionando, elas não devastam toda a floresta. Elas pegam... Assim, tô falando madeireira regularizada, tá? Não tô falando madeireira clandestina, porque aí, tipo, de novo, cai na tragédia dos comuns, já explico isso. Uma madeireira legalizada, que seja dona do espaço, ela não tem interesse em devastar a floresta de uma vez, porque se ela devastar a floresta de uma vez, ela vai ficar um bom tempo sem explorar aquela madeira. E se ela ficar sem vender madeira, sem doar numa madeireira, ela vai à falência, entendeu? Então, o incentivo é, faça cada acre ali, cada área quadrada ali, cada quilômetro quadrado, cada metro quadrado de floresta ser o mais produtivo possível. E aí você vai ter técnica de replantio, você vai ter uma certa rotatividade, você não vai sair demolindo todas as árvores. Isso é o que acontece. E muita gente reclama de que, tem problemas na superexploração de madeira. Geralmente quando isso acontece, isso é em áreas que são madeireiras ilegais. O que isso quer dizer? Agora, vamos colocar você num outro papel, você que tá vendo o vídeo. Você já não é mais o dono, por exemplo, de uma madeireira legalizada e tudo mais. Então o teu incentivo não é que aquela área que é sua propriedade, que ela continue sendo produtiva ao longo de 10, 15, 20, 30 anos. Vamos colocar você numa outra posição. Agora você é um bandido que invadiu uma terra, ou assim, uma terra que seja propriedade do Estado, vamos colocar assim, uma terra comum, né, que não tenha dono. Porque o Estado não pode ser dono, porque o Estado é um agressor de propriedade, mas enfim. E aí você entrou naquela área. Qual que é o incentivo que você tem? Você pode ser preso a qualquer momento, você pode ser capturado por uma força do Estado, falando, olha só, você está praticando um crime ambiental, eles podem chamar isso, no sentido assim, que o verdadeiro crime ambiental não existe no sentido que só existe crime. Então você estaria praticando um crime aos olhos do Estado. Então, qual que é a lógica que você tem? Percebe como ela é imediatamente oposta a essa aqui. A dessa pessoa aqui, colocando nessa posição, eu vou arrancar o máximo de madeira que eu puder no menor tempo possível e dane-se a floresta se ela vai se recuperar dessa devastação que eu vou causar ou não, porque senão, quando eu for pego, eu preciso ter conseguido o máximo de lucro possível daquela área. Acaba sendo um lucro predatório, vamos dizer assim, que é um lucro que destrói uma área. Então, você precisa necessariamente que essa área seja o máximo explorada possível. Se ela vai ser destruída, se ela vai continuar viável para exploração futura, não importa, porque, usando o termo econômico, a sua preferência temporal, ela está totalmente voltada para o curto prazo. Ou seja, você está pensando em 3, 4, 5 meses, 6 meses no máximo. Já um cara que tem a propriedade de uma área, que ele está fazendo exploração para madeireira, por exemplo, ele tem a propriedade para 30, 40, 50 anos, a não ser que ele decida falar,
cansei disso aqui, vou vender, vende para outra pessoa, e essa pessoa vai ter o mesmo incentivo. Então é uma questão de incentivos. Quem tem a propriedade privada de algo, ele tem incentivo para cuidar daquilo. Seja, por exemplo, vou dar um exemplo idiota, essa capinha de celular. Por que eu pegaria uma tesoura e cortaria isso aqui no meio? Isso seria uma decisão idiota, porque eu quero preservar ela, porque é a capinha do meu celular. Eu tiro quando eu vou gravar. Ou sei lá, até meu próprio celular que eu tô usando pra gravar. Por que eu pegaria o meu celular, tacaria ele no chão, ou marretaria ele, ou quebraria ele no meio? Eu estaria sendo idiota, porque eu estaria destruindo o meu celular. Então eu tenho incentivo para que o meu celular continue funcionando. Então se tiver algum defeito, alguma coisa, eu vou lá, faço manutenção e tudo mais, entendeu? Essa é a questão. Quando você tem a propriedade de alguma coisa, você tem um incentivo para cuidar dela. Porque, por exemplo, você, na sua casa, provavelmente faz a limpeza dela. Porque você não quer ver sua casa sendo deteriorada, sei lá, um rato, barato, essas coisas. Sei lá, você tem uma infestação de rato na sua casa, você vai lá e compra uma ratoeira. Você não deixa tipo, não, rato é legal, pô, vou deixar aqui na minha casa, super bacana, e deixa o rato dentro da casa. Então, de novo, o que é seu, você cuida. O que não é seu, o que não é de ninguém, basicamente, você dane-se, ninguém cuida. Que é o problema da tragédia dos comuns, que é o que aflige a floresta amazônica, Rio Sena, Rio Tietê, Rio Pinheiros, enfim. Não importa, qualquer bem que o Estado mete a mão, ele cai nessa tragédia dos comuns. Por que você acha que as ruas, vamos pegar um outro exemplo, por que as ruas são uma bosta? Porque elas não são privadas, elas são cheias de buracos, são horríveis. Então, quando você começa a privatizar as coisas, você muda o incentivo para como aquela coisa vai ser administrada. Se está sendo administrada pelo Estado pouco não importa se está pegando fogo, se não está pegando fogo. E como a gente percebeu aí com o governo Lula tá cagando pro meio ambiente. O governo Lula tá interessado em armar um esquema de corrupção para roubar dinheiro e dar pros amigos dele, que é o que o governo Lula sempre fez. O governo Lula é um governo de ladrão, é uma quadrilha. Então, eles não estão interessados em cuidar do meio ambiente. E nem o Bolsonaro também estava interessado em cuidar do meio ambiente, embora ele cuidasse um pouquinho melhor, tá? Porque desmatamentos, essas coisas estavam bem baixo no governo Bolsonaro, mas ainda acontecia. Eu não tô dizendo que assim, meu Deus do céu, vamos privatizar a floresta amazônica inteira e absolutamente tudo vai dar certo. Nunca mais vai ter devastação. Olha que coisa linda. Não, não é isso. O que acontece é, se você, dono de uma propriedade, vê alguém, digamos, vamos voltar por exemplo, uma madeireira, que é o que a galera mais pega no pé, que é tipo, vai destruir a floresta. Você tá lá fazendo a sua exploração racional, lógica, sei lá, contratou um engenheiro agrônomo, contratou um especialista em floresta, alguma coisa assim, para entender como reflorestar a área e tudo mais. Você tem tipo toda uma equipe, um staff técnico para poder te ajudar. Aí chega um maluco, sei lá, e começa a invadir sua terra e devastar uma parte da floresta. Você vai fazer o quê? Você vai deixar o cara fazer isso? Não, você tem um incentivo pra ir lá e pegar o cara, pra ir lá e tipo levar o cara pras autoridades, prender ele, enfim, alguma coisa você vai ter que fazer com esse cara, com essa pessoa, pra poder impedir ela de destruir sua propriedade, porque ela é sua. Agora, quando o governo tem alguém destruindo a floresta, o governo meio que tipo, aí, pra que eu vou alocar recurso, pra que eu vou alocar gente lá? Até porque diminuiu os recursos para serem combatidos incêndios e tudo mais, até porque assim, a prioridade do governo é outra, basicamente financiar a viagem pra Janja, pra puta que pariu, o Lula ir pra casa do caralho, junto com a Janja, enfim. Essa é a prioridade do governo. A prioridade do governo não é cuidar do meio ambiente. Então, evidentemente, isso gera vários outros problemas, mas via de regra, se você é uma das pessoas que está preocupada com a defesa do meio ambiente, e eu acho sim uma pauta válida, eu não acho um absurdo, meu Deus do céu, dane-se o meio ambiente, que se foda, não, o meio ambiente meio que faz parte da gente, né? A gente vive nesse meio ambiente, não, chamado. Então, nesse planeta, né, vamos dizer assim. Então, se esse planeta se degradar, vai piorar para todo mundo. Então, por isso que cada pedaço de terra e cada gota de água desse planeta deveria ser privatizada. Não deveria ter nada na mão do Estado, porque o Estado já se provou mais do que ineficiente para poder cuidar da propriedade privada de qualquer coisa, né? Até porque o Estado não tem como ter propriedade privada, porque para ter propriedade privada, você não pode ser um ente agressor de propriedade privada. O Estado é um ente agressor de propriedade privada. Enfim, esse assunto aqui é um pouco complexo. Eu vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de leituras comentadas aqui do canal, especialmente Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que é um livro que trata mais sobre a parte ética do libertarianismo e tudo mais. Vou deixar ela aqui na descrição para vocês acompanharem. Tá aí o link. E eu vou deixar também o livro do Marco Batalha, que é um ambientalista e ele é um libertário. Ele estudou essa parte e tudo mais, então, né, é um dos nossos. Falando um pouco mais sobre privatização e florestas, enfim, ele tem mais uns insights, é um pouco mais aprofundado. Aqui eu trouxe uma coisa mais de boa pra vocês. Deixa na descrição o que você acha dessa ideia, se você acha que eu tô maluco, enfim, vamos debater aí nos comentários, o vídeo continua aí. Ou só, tipo, não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Na descrição aí você vai encontrar também os parceiros do canal, a Manifesto 38, que é a empresa que tá patrocinando aqui o canal, já há um tempo. Então, roupinhas, casacos, esse casaco aqui é deles, ó. Só mostrar aqui o login deles, da hora. E tá um frio da porra aqui na Baixada, por isso que eu tô gravando de casaco. E se você quiser comprar o seu casaco, sua touca, boné, camiseta, enfim, tem vários produtos à disposição na loja.
É só usar o cupom Libertário013 que você garante 22% de desconto. Tem o Nathan também, que é meu parceiro aqui da aula de inglês, Make Easy English, é a empresa dele. Então se você quiser aprender a falar inglês e de repente ir embora do Brasil porque não aguenta mais essa merda, você tá certo, primeiro. E segundo, aprenda a falar inglês, vai lá, chama o Nathan, fala que é inscrito aqui no canal, manda um printzinho mostrando que você é inscrito. E aí você garante um descontinho lá na hora de fazer a sua matrícula. E também na descrição tem a BitHoney, que é a empresa parceira que faz mel. Aqui eles produzem mel, né? No caso, tiram mel diretamente da abelha, então né? Não é essas produção artificial, não, é diretamente o mel da abelha, né? Então os caras são apicultores. Tá aí o contato deles na descrição. Se você comprar com Bitcoin, você garante 10% de desconto. E se você comprar usando o cupom Libertário013, que é basicamente mandar uma mensagem para eles dizendo que você veio pelo canal, manda um printzinho para comprovar que você está inscrito, você garante mais 5% de desconto. Então se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve, porque, né, enfim, basicamente é só benefício ser inscrito aí no canal. Tem também os meus outros parceiros comerciais aí, que é a Ana, que é quem faz as thumb do canal. Ela que fez essa belíssima thumb do Lula com o flamethrower tacando fogo no dinossauro. Se você não entendeu a referência de quem que é, enfim... qual o ambientalista que a gente associa com um dinossauro? Deixa aqui nos comentários, aí você vai ter entendido a referência. Então, obrigado Ana por ter feito a thumb, ficou bem legal, ficou bem divertida. Eu tirei essa ideia assim, eu falei, isso vai ficar divertido e ficou. Contratem ela também para fazer suas thumb, parte de gráfico no Instagram, enfim, tudo que é gráfico aqui do canal, parte gráfica que vocês veem, é ela quem faz, tá? Na descrição tem também o que é meu editor, né, o ADM da Capitão aqui agora, então o Instagram dele tá aqui na descrição, contrata ele lá também, ajudem os parceiros do canal. E sigam o canal também, não só aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu, muito importante, mas também no Instagram, no X, enfim, segue lá nas redes sociais lá, que aí quando tem vídeo eu te aviso, e quando não tem vídeo também eu aviso. Enfim, agradeço todo mundo que assistiu, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.